Olá a todos vocês, tudo bem? Estamos aqui de novo no mais um podcast do Sindicato dos Médicos do Acre. Queria agradecer, a curtida de todos, sigam os nossos canais, tanto no YouTube como também no Instagram. Como todos sabem, o Sindicato dos Médicos do Acre está fazendo ao longo desse mês, né? Começamos no mês de setembro e mês de outubro e agora em novembro continua as comemorações alusivas, né, ao Dia do Médico e aos 35 anos de fundação do Sindicato dos Médicos. Quero agradecer enormemente nossos patrocinadores oficiais, a Unimed Rio Branco, o Cicobi Uniacre, a Farmapele, o Laboratório Carlos Chagas, e tivemos um apoio também da Life Arena na realização do nosso campeonato de beach tênis. Então é isso. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, bem importante, principalmente para os acadêmicos de medicina e também para os médicos residentes, que foi a criação recente do núcleo acadêmico dentro do Sindicato dos Médicos do Acre. Então, nossa convidada especial de hoje é a Clarice Viudes de Abreu. Ela é acadêmica de medicina da Universidade Federal do Acre. Então, quero agradecer a sua presença, Clarice, e já iniciar com uma provocação, né, para você. Né, o que motivou a criação do núcleo acadêmico dentro do Sindicato dos Médicos? Bom, muito obrigada pelo convite, todos. O que deu início ao nosso núcleo acadêmico foi uma ideia do Dr. Guilherme mesmo, que eu fui presidente, na verdade, do centro acadêmico do curso de medicina da UFAC. E logo que a gente assumiu, em menos de uma semana, o Dr. Guilherme foi conversar com a gente, ele tinha essa intenção de criar um núcleo, e a gente na hora captou a ideia, porque todos nós que somos parte do centro acadêmico, até hoje, assim, tem muitas pessoas do centro acadêmico que são do núcleo, meu vice-presidente, ele é presidente do centro acadêmico atualmente. Todos têm muito interesse nessa questão política mesmo. Essa questão que envolve o trabalho médico a níveis além da faculdade, além da academia. E quando a gente teve essa oportunidade de criar essa extensão, uma coisa que é nova, uma coisa que tem poucos exemplos. Na época a gente pesquisou, a gente só encontrou o núcleo do Pará, mas a gente fez uma viagem recente e descobriu que tem vários núcleos também. A gente não pôde deixar para lá, porque é uma coisa que fortalece tanto os acadêmicos quanto os médicos também. Muito bem. E quais são os principais objetivos do núcleo acadêmico dentro do sindicato? Bom, é uma ótima pergunta. Eu acho que, de início, é dar para o sindicato uma maior visão dentro dos jovens. A gente sabe que são poucas pessoas que realmente acompanham as coisas políticas quando estão ainda na faculdade. Tem, é claro, né, os movimentos estudantis pontuais, só que não existe algo voltado para a carreira médica. Então, trazer essa visão, trazer esse montante de pessoas a se interessar pela questão do sindicato, a se interessar pela questão política, pelas questões trabalhistas que em breve elas vão enfrentar e já se prepararem para isso, eu acho que é o nosso maior objetivo, com certeza. E é claro que tem aí objetivos secundários que vêm junto com essa, né, de criar uma extensão na faculdade, uma unificação, alunos com interesses em comum, todas as questões, elas são muito benéficas. É, quem pode participar? Tem algum critério específico de seleção? É só estudantes da universidade pública ou os acadêmicos também da universidade privada? Me explica melhor. Olha, para participar, você tem que estar matriculado em pelo menos algumas disciplinas, se eu não me engano, são 5, de alguma faculdade do estado do Acre. Então, você pode ser da Universidade Federal do Acre, você pode ser da ITPAC, lá em Cruzeiro do Sul, inclusive as inscrições estão abertas, e também pode ser alunos da Uninorte. Na nossa diretoria, a gente tem 2 diretoras que são da Uninorte também. A nossa intenção é realmente criar uma unificação, não fazer uma coisa exclusiva para uma faculdade ou outra. Não, a gente quer criar uma unidade no Acre. Ah, bacana. Uhum. E assim, vocês pensam em realizar algumas atividades específicas já no ingresso desses alunos de forma imediata? Qual é o planejamento aí de vocês nesse Uhum. momento? Bom, de imediato a gente está pensando em um projeto de extensão agora para o Natal. A gente tem contato com uma ONG que se chama Tudo pelo Sorriso, e a gente está pensando em fazer alguma coisa voltada para isso assim que fecharem as inscrições, e a gente ter os nossos
associados, a gente já pretende lançar esse projeto de extensão. Tem vários projetos de extensão que também eles estão guardados, que a gente tem muita empolgação, porque a gente acha que com um montante grande de gente assim, porque a gente já está tendo muitas pessoas interessadas, e ainda mais com o apoio do sindicato, que é composto por médicos qualificados que podem dar um auxílio social gigante, a gente consegue fazer coisas muito boas para a população no geral, coisas grandiosas mesmo. Então, bacana. Então, assim, uma coisa bem interessante que você pontuou, que é realmente extracurrículo, extra-academia. Uhum, As questões relacionadas ao trabalho, né, e logo você vai enfrentar, né, pós a conclusão da faculdade, é algo que o médico muitas vezes não se envolve, eu não gosto de se envolver, mas não tem esse estímulo. O fato do sindicato se aproximar e tentar estimular, porque, em definitiva, o futuro do sindicalismo médico no país, não só no Acre, mas no resto do país, vai depender dos egressos, né? Vai depender de vocês uhum. nesse sentido. Aí, nesse objetivo, como você acha que o núcleo vai conversar com as demais diretorias dentro do sindicato? Que parcerias podem ser firmadas nesse sentido? Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Quando eu fui para o Pará, para a reunião dos núcleos acadêmicos, o congresso sindical, a gente conversou muito sobre isso, né? Como que o núcleo pode ajudar o sindicato dentro desse aspecto. E eu vejo nos acadêmicos uma força motriz. Eu vejo pessoas muito empolgadas, pessoas com, não vou dizer tempo livre, porque a faculdade é bem puxada, né? Mas pessoas que não gostam de ter tempo livre também. Então, se aparecer mais alguma coisa, a gente está disposto a fazer. E também pessoas que têm uma visão de atualidade, sabe. Muitos, muitos e muitos médicos, eles já estão nessa carreira trabalhista há muitos anos e aí eles estão, calejados. E aí tem os médicos novos que eles são inocentes e aceitam tudo, sabe. Então quando a gente, cria esse lugar, né, não vou nem dizer um sistema, mas um lugar aonde a gente pode se preparar, essa inocência ela vai um pouco embora. Então eu vejo muito esse fortalecimento do sindicato para, tipo, reduzir coisas que atualmente são frequentes. Por exemplo, esses contratos trabalhistas insanos, sabe, esses plantões, jornadas, assim, a gente pode preparar nosso acadêmico para ele não precisar passar por isso. Ou ainda além, né, a gente pode falar sobre educação financeira também, a gente pode ter um planejamento quanto a isso, porque a gente sabe que os médicos recém-formados, eu tinha visto algum dado sobre isso, mas eles são quase segundo lugar em endividamento. Então essa parte também é muito importante. Bem interessante realmente esse tema, e é um tema bem presente. Assim, na realidade, o que que a gente percebe? O sindicato tem feito um trabalho junto à sua diretoria, em todo o estado, de novas filiações, né, e às vezes tem muitos médicos hoje que estão atuando, que, realmente, se tivessem tido um núcleo acade participado do núcleo acadêmico lá atrás, para entender a real importância que tem um sindicato na luta para melhorias das condições de trabalho, para melhoria de trabalho, melhoria de remuneração, que isso está dentro do nosso próprio código de ética médica, Uhum. eu acredito que seria um impacto realmente maior. A doutora comentou da questão, né, do vínculo acadêmico de fazer alguns tipos de pesquisas, né. Seria interessante, assim, Uhum. tenta abordar um pouco mais desse tema, assim, qual é as ideias para pesquisa que valeria a pena fazer? Sim. Bom, no momento a gente está com uma ideia que também quando a gente foi para o Congresso Acadêmico Sindical, ela surgiu, que é de pesquisar a correlação entre iatrogenias, registradas e a abertura de novos locais com novas faculdades sendo abertas, sabe. A gente sabe que está tendo um boom de abertura de faculdades de medicina por todo o país, e é claro que tem um lado bom, né, de fornecer aí mais assistência e saúde para a população, mas a gente pode ver muitos lados ruins também. A gente pode ver muitos médicos que estão se formando sem estarem preparados, e aí já entra em campo aquela discussão dos exames de proficiência, por exemplo. Então, assim, e aí todo mundo fala: "Ah, não, mas eles não estão sendo bem informados, eles não têm isso, não têm aquilo", mas a gente não tem um dado concreto que diga iatrogenia, ela está associada a você abrir desenfreadamente várias faculdades de medicina, sabe? Esses números, eles aumentaram? A gente não encontrou, então a gente está tentando coordenar uma pesquisa no momento voltada para isso. Não, é bem interessante, porque justamente
esse tema, e aí você comentou agora da questão da prova de proficiência. Uhum, Nós sabemos aqui, nós somos um estado, né, que, estando na tríplice fronteira, né, tanto Peru como Bolívia, que a gente recebe muitos profissionais, né, egressos dessas faculdades estrangeiras, que para poder atuar no nosso país tem que passar pela chamada revalidação. uhum, Aí vem a chamada prova do revalida. Acho que tem um dado do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que realmente o exame de proficiência faz não só aplicado, né, como a Revalida faz para as faculdades estrangeiras, uhum, mas aplicado para as outras faculdades egressas, e aí tem essa questão de desenfreada, é algo que vai realmente manter uma qualidade, digamos assim, e é realmente uma importância. uhum, Nesse sentido também, aí tem a questão dos campos de prática, né, que eu acho que isso é uma coisa que também é uma luta também do sindicato e do núcleo sim. acadêmico para garantir a formação, não é isso? Esse é um ponto muito importante que o senhor levantou, porque, olha, veja bem, eu não acredito que os testes de proficiência eles vão criar um nível de qualidade, sabe? Então, assim, é evidente que a gente vai poder conseguir ter um rigor maior, só que também não vai ser um indicativo de qualidade. E aí entra essa questão dos campos de prática. Não existe no mundo campos de prática suficiente para tantas faculdades de medicina que está sendo aberto. Assim, a gente tá falando de qualidade, a gente tá falando da gente ter contato com o paciente, a gente conseguir tocar no paciente, fazer um exame físico sem incomodar ele, sem 30 alunos fazerem o mesmo, de ficarem apertando o paciente, criando um desconforto nele, uma coisa que afeta a relação médico-paciente também. Então, assim, eu acho que, testes de progresso, assim, testes que são seriados, para a gente acompanhar como está sendo a evolução desse aluno durante a faculdade de medicina, eles são importantes. Até porque eu acredito que um teste de proficiência ia tirar um pouco a responsabilidade da escola e iria colocar a responsabilidade no aluno. Porque, meu Deus, se eu não estudar, eu não vou conseguir o meu certificado, meu CRM. Então eu preciso me matar de estudar para passar, mesmo que a minha faculdade não me dê, o material e a oportunidade de fazer isso. E nesse sentido que entra os campos de prática, é o dever, é uma obrigação. Assim, tem que ter, se você vai abrir uma faculdade de medicina, tem que ter campos de prática. E garantir esse campo de prática é essencial para a gente ter essa qualidade, para ter um aprendizado do aluno. Ah, Uhum. bacana. Eh, Clarice, se você tivesse que fazer esse convite, né, para esses acadêmicos, para estarem se inscrevendo para o núcleo, como é que você convidaria, ou seja, como é que você faria com que ele ingressasse, que é importante esse ingresso dele nas fileiras do núcleo acadêmico? Bom, nossas inscrições estão abertas no momento e eu vejo no núcleo acadêmico uma oportunidade gigantesca. Tanto da gente conseguir fortalecer o sindicato, que é uma instituição muito importante, uma instituição que a gente com certeza vai precisar quando a gente se formar daqui a alguns anos, quanto para a gente ter noções políticas da carreira médica. A medicina ela vai muito além daquilo que está no livro, ela vai muito além daquilo que a gente faz numa prova prática, daquilo que a gente faz numa prova de residência. E essa questão trabalhista, porque a gente fala muito que o médico é um herói, realmente é um herói, mas a medicina também é um trabalho. A gente não Sim. faz as coisas de graça. Então a gente exige qualidades dignas, a gente exige, até para fortalecer a saúde da população, existe todo esse critério associado ao trabalho, né, porque é um trabalho. Então, eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento e a gente fortalecer todo esse sistema. E é claro que os alunos ganham muito em troca, quem se associar vai pagar apenas o valor do preço da carteirinha, que vai ser ou 15 ou R$ 20, a gente ainda vai enviar, e aí vai ter acesso a todos os convênios que os médicos têm, todos os descontos, inclusive 50% de desconto na Unimed. Então, assim, eu vejo muitos benefícios para os alunos. A gente está falando de escolas de inglês, a gente está falando de descontos em restaurantes, em lojas, em lugares de estética. E a gente também está falando de fortalecer uma coisa que é extremamente importante, que é o sindicato médico. Bem, bem bacana. É, do ponto de vista, assim, passando essa fase agora das inscrições que você comentou, né? E aí, quais seriam esse planejamento para os próximos passos? Você já falou que estão pensando em fazer essa atividade no final do ano, né? Uhum, Especificamente, mas assim, o que que a diretoria, quando se reuniu, como é que é feito, assim, antes disso, né, como uhum. é que vocês se dividiram na diretoria? Quais são as presidência, é diretor, é vice, como é que é? Como é que vocês se organizaram? Ótima pergunta. A gente tem a presidência, a vice-presidência, a gente tem a secretaria também,
Secretaria cuida das atas, todo aquele trabalho que a gente conhece muito bem. Temos uma diretoria de extensão, uma diretoria de pesquisa, e a gente tem uma diretoria de eventos também, que, voltando para a questão do cronograma, antes mesmo do nosso projeto de extensão, a gente pretende fazer a cerimônia de entrega da carteirinha, que é um critério obrigatório para quem você receber a sua carteirinha e poder ser associado ao núcleo acadêmico, que ela vai realizar essa cerimônia. É uma cerimônia grande, a gente atualmente está com 160 inscritos, então a gente espera bastante gente. A gente vai convidar, né, os membros do sindicato, da diretoria do sindicato mesmo, os médicos, para eles darem uma palavra. O doutor Guilherme é essencial, ele dá uma palavra, falar com os jovens aquilo que eles consideram importante serem ditos para os jovens, e aí a gente entrega a carteira. Que nem no CRM, que você É, entrega a carteira e tira a é, foto, a gente pretende fazer alguma coisa similar, assim, por uma questão mais simbólica também. bacana. Além disso, a gente também tem, diretorias de ensino, que são voltadas à promoção do ensino mesmo, né, e a gente pensa muito em fazer cursos dentro das faculdades, dessas questões que a gente considerou que são importantes, como, por exemplo, planejamento financeiro, certo? Como adentrar o mercado de trabalho estando recém-formado. As questões das residências médicas, como escolher a sua residência médica, porque a gente não aprende isso na faculdade, sabe. Tem as áreas que a gente gosta, mas a gente não entende direito como funciona. Questões de carga horária, mulheres que têm, assim, planejamento de vida delas, eu quero me casar, quero ter filhos, mas eu também quero fazer uma residência médica, como eu consigo achar um equilíbrio nisso, sabe. Essas coisas não são ensinadas pra gente na faculdade, são essenciais. Muito bem. Uhum. Perfeito. A doutora comentou num tema agora, né, da futura colega, que é o tema das residências médicas, né? Então, eu acredito que o núcleo acadêmico também, que às vezes, assim, por mais que já tenha graduado, seja médico, mas ao adentrar numa pós-graduação, como padrão ouro, como a residência médica, continua sendo acadêmico, né? Você Uhum. continua acadêmico. Então, essas inscrições também podem estar abertas para esses médicos residentes? Então, Não. a gente tem a filiação que a gente está fazendo também para jovens médicos. E aí é num período de 6 meses após formado, você ainda pode estar se associando. Ah, bacana. Agora, quanto a residentes, é mais difícil da gente garantir, até porque são questões do residente, ele é médico já, sabe? Então ele não é tão acadêmico quanto ele é médico. Ele é um médico sabidamente. Então aí ele já vai ter que Como filiado como ser mesmo. filiado propriamente dito do sindicato. Mas, jovens médicos, até 6 meses depois da formatura, eles também podem se associar no núcleo acadêmico, eles ganham um desconto na filiação quando forem se filiar como médicos. Então tem todos esses benefícios também. Ah, bacana. Vocês são, falas bem, elucidativas, né, com relação ao núcleo acadêmico. Estou falando aqui com a Clarice, ela é acadêmica de medicina da Universidade Federal do Acre. Então, Clarice, quero realmente agradecer a sua disponibilidade por estar aqui, né, a dizer que realmente o Sindicato dos Médicos do Acre sente-se honrado com essa, como você falou, com essa força que está vindo, né, para poder agregar ao sindicalismo médico e mais do que isso, expandir, porque eu acho que o mais importante é a gente poder fazer esses networks com outros sindicatos, né, no Uhum, Brasil, poder participar dos congressos, poder fazer publicações importantes. São temas realmente muitíssimos relevantes com relação a essa situação específica do recém-formado, de como é que vai ficar esse mercado de trabalho, de aceitar determinadas situações ou condições de trabalho por uma necessidade específica financeira, mas em definitiva tem que ter esse olhar mais abrangente. Quero te uhum, agradecer e deixar, né, as câmeras aqui do sindicato aberta para você uhum. fazer suas considerações finais e convidar mais uma vez a se filiarem ao núcleo acadêmico, né? Bom, eu agradeço muito o convite, sempre uma honra estar falando pelo Núcleo Acadêmico, é uma instituição que a gente tem muito orgulho de ter criado, de fazer parte de tudo isso. Temos muito orgulho também de sermos um braço do sindicato médico, a gente sabe a importância disso. Meu avô, ele não era médico, mas ele foi presidente do sindicato também, ele era bancário, sindicato dos bancários, né? Ele trabalhava na Caixa Econômica Federal, e ele sempre falou sobre essa questão da gente ter uma unidade, sabe, a gente se unir, aquela coisa do unidos somos mais fortes, e você olhar para os seus iguais com muito respeito e muita admiração, porque eles passam pelo mesmo que a gente passa e a gente não sabe também o que eles passam.
Então a gente tem que ter esse cuidado, essa afinidade, a proximidade um com o outro. Então eu vejo muito isso no sindicato e eu convido os meus colegas da faculdade, os meus colegas das outras faculdades também, de Cruzeiro do Sul, na ETPAC, da Uninorte, a criarem essa unidade no estado do Acre. E bom, as inscrições estão abertas até amanhã, então inscrevam-se. E talvez a gente prorrogue as inscrições, fiquem de olho no nosso Instagram, @sindmediac, e a gente vai postar todas as atualizações lá. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana, muito bacana. É importante a gente frisar, quero agradecer a Clarice, né, por estar aqui com a gente. Assim, quando ela comenta, né, sobre a questão específica política, é nesse sentido da política sindical, né, Uhum, dessa luta que a gente faz dentro do sindicalismo por melhores condições de trabalho, melhores remunerações, melhor valorização da carreira médica, né, que esse é o nosso objetivo. E realmente somos um ser político e nesse sentido a gente briga por essas melhorias para a classe, para toda a classe médica. Quero uhum. agradecer, né, mais uma vez, e para você que está aí nos assistindo, falar da novidade mais esperada aí na região do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Estamos chegando dia 16 de novembro, faremos a melhor festa dos médicos que Cruzeiro do Sul já teve, lá no Espaço Acém Camiri. Convido a todos os médicos da região, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Tomaturgo, Porto Walter, todos estão convidados. Os colegas de Tarauacá também, se quiser chegar no Vale do Jurá, estaremos lá esperando. A diretoria está fazendo um grande esforço, o sindicato dando o melhor, com todo o apoio, né, da nossa equipe lá de Cruzeiro do Sul, para fazer o melhor baile de todos os tempos. Então, aguardo vocês por lá. Quero agradecer e até mais ao próximo podcast.